Agora é saúde. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol Alto, que contribui para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares. Juliana Santos está de volta com informações. Juliana, então, quais são os principais sintomas aí quando o colesterol está alto? Oi, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade Agora para a gente falar, sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, comemorado hoje, como você mesmo disse, dia 8 de agosto. Importante falar sobre, até porque a gente conhece um pouco sobre as doenças que vêm aí de colesterol alto, a gente escuta muito, até mesmo no meio da família, a gente sempre acompanha esse tipo de caso, porém, o corpo também precisa do colesterol aí para realizar algumas funções importantes. Para a gente tirar essas dúvidas e falar um pouquinho sobre isso, Jefferson Arruda está aqui comigo, ele que é nutricionista e coordenador do curso de nutrição do Uninassal Caruaru. Jefferson, é isso mesmo, A gente precisa do colesterol de alguma forma, mas tem que ter cuidado. Como é que funciona essa questão do colesterol bom e do colesterol ruim? Bom dia e bem-vindo. Bom dia. O colesterol é uma molécula que ela é utilizada no nosso corpo para produção hormonal. Então precisamos ter níveis adequados de colesterol para ter um bom funcionamento em relação ao nosso organismo. Só que o que acontece? Esse colesterol é dividido em frações. Existe o HDL e existe o LDL. E tanto essas duas frações precisam de um equilíbrio para que elas possam ter as suas funções biológicas atreladas. Então, a partir do momento em que o indivíduo se encontra em um desequilíbrio alimentar, ele tem uma alimentação que não está sendo saudável, que apresenta um padrão que é muito rico em gorduras de origem animal, em alimentos que são ricos em gordura hidrogenada, eles podem ter esse risco de desequilíbrio no colesterol. E quais os riscos que o colesterol alto aí pode trazer para o corpo? Ele está muito associado ao surgimento de doenças cardiovasculares. Então, a principal causa da gente investigar esse colesterol é para tentar prevenir um desses males. Em relação à data de hoje, um dia específico aí para a gente conversar sobre a importância do colesterol, de se conhecer, de entender um pouco mais sobre isso, Você, como um profissional da área de nutrição, como é que você enxerga a importância da data de hoje? É muito importante a gente conscientizar a população em relação da importância do colesterol, da gente tirar esse mito de que alimentos ricos em colesterol fazem mal. Um exemplo disso é o abacate. Quantas pessoas não deixam de comer esse alimento riquíssimo em nutrientes, que ajuda no nosso metabolismo, pelo simples fato dele ser rico em gordura. A gente precisa entender que da classe das gorduras, existem as gorduras que são boas, que auxiliam no funcionamento do nosso organismo, mas também existem aquelas gorduras que não vão fazer tão bem, que são as gorduras hidrogenadas, que são ricas, presentes naqueles alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, se vai consumir algum tipo de gordura que tenha o colesterol, que seja algo mais saudável, que possa manter o seu organismo em harmonia. Quais são as situações que a gente faz no dia a dia, ou alimentos que a gente ingere que pode aumentar aí o nível do colesterol, já indicando aí para algo que traga malefícios ao nosso corpo? O que é que provocaria isso, no caso? A gente tem como principal fator associado o consumo exagerado de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que derivam de origem animal, e também temos a gordura hidrogenada, que é toda aquela gordura que é utilizada para a produção de alimentos que são ultraprocessados, a maioria das frituras. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada para esses alimentos, e em casos de níveis de colesterol alterado, nós temos alimentos que auxiliam na redução, como, por exemplo, as fontes de fibra. Então, a gente destaca muito a importância da aveia, o consumo dessa aveia de forma diária, em concentrações que possam reduzir esse colesterol. Então, pode colocar aveia numa vitamina, pode colocar aveia por cima de uma fruta, dentro de um iogurte. E a gente também pode estar trabalhando com as fibras que vêm das saladas. Então, introduzir essa salada crua 2 vezes ao dia, antes do almoço, antes do jantar, tem essa capacidade também de reduzir o colesterol. Mas é muito importante que esse indivíduo ele tenha uma adoção de um plano alimentar mais saudável, de um padrão dietético, que possa promover benefícios para o seu organismo e minimizando o consumo desses alimentos que são de risco. Quais são os sintomas que a gente pode identificar ali, que a gente está tendo um problema ali com o colesterol no corpo, e formas de tratar mesmo? Seria realmente com a mudança da alimentação?
Veja, o colesterol, né, os níveis elevados do colesterol de forma plasmática, eles não são tão sintomáticos, né? Então a gente só vai conseguir ter uma certeza a partir de uma consulta onde há uma anamnese, uma investigação em relação ao estilo de vida do indivíduo, e a partir dessa investigação há a prescrição de um exame de sangue, e através dessa interpretação a gente consegue identificar que esse colesterol está alterado. Então tem pessoas que não vão apresentar nenhum tipo de sintoma e que elas acabam tendo esse colesterol que está aí alterado, o que pode ser um fator de risco para doenças cardiovasculares. De forma geral, né, como é que a gente pode se livrar desse colesterol ruim e manter o colesterol bom no organismo? Adotando um estilo de vida mais saudável, dando preferência sempre a alimentos, né, principalmente proteínas que não apresentem tanta gordura, incluindo sempre fontes de fibra ao longo do dia, seja através da aveia, do psyllium também, ou até mesmo através do consumo de saladas, né, dando uma atenção ao consumo dos carboidratos para não fazer um exagero, porque muitos alimentos, né, principalmente carboidratos refinados, na própria embalagem do industrializado vem dizendo rico em colesterol, rico em gordura. Então a gente precisa ter essa atenção redobrada para sempre estar lendo o rótulo dos alimentos. Tanto é que o Ministério da Saúde ele tem classificações, né, em relação à orientação do consumo de alimentos que são fontes de colesterol. Então a classificação dos alimentos verdes, que são aqueles alimentos da classe das frutas, legumes, raízes. Em relação ao amarelo, eles sempre trazem a atenção para esses carboidratos mais refinados, alimentos que são mais industrializados. A gente também tem a classe dos alimentos azuis, que são alimentos que são propriamente fontes de gordura, e o da classe dos vermelhos, que são alimentos ultraprocessados, alimentos que são de pacotes, que têm a característica de ficar muito tempo na prateleira, né? Que a gente não consegue ter um aproveitamento nutricional ali. Então, realmente, eles pedem que se evite. Muito bacana. Jefferson Arruda aqui com a gente, nutricionista, também coordenador do curso de nutrição do Uninasal Caruaru. Orientações bem interessantes aí, principalmente para quem quer manter o colesterol em dia, né? Colesterol ruim bem longe da gente e o bom bem pertinho, até para que o nosso organismo possa trabalhar muito bem. E como o Jefferson disse para a gente, a alimentação, né, faz toda a diferença nesse processo, né? Saber com o que está se alimentando, né? Saber ali o que é que está constando ali naquele alimento é muito importante para que a pessoa realmente consiga ter essa alimentação saudável e livre desse colesterol que vai fazer mal ao longo do tempo ao organismo. Mário. Obrigado, Juliana, pelas informações, né, os esclarecimentos.